Ele vai mostrar Mas eu não estou ouvindo a Heloísa. Heloísa, fala aí. Alô, está me ouvindo? Tá ouvindo. Eu estou. Tá, vamos começar então, pessoal. 18 horas, 33 pessoas nos assistindo. Boa noite, primeiro webinar da Pralin, né? Uma satisfação que a gente começa um movimento num momento tão complicado, tão difícil para a indústria de alimentos, e não só para a indústria de alimentos. Eu vou passar a palavra para a Heloísa, presidente da Pralin, e ela vai fazer a condução, né, das demais falas, dos demais palestrantes. Boa noite a todos, muito obrigada por se juntarem a nós nesse primeiro webinar, e é o primeiro meu também, tá? A proposta desse webinar é sensibilizar a comunidade empresarial através de uma abordagem de um contexto atual e os desafios e as oportunidades do setor da alimentação, especialmente no que nós chamamos no pós-Covid-19, ou seja, o novo normal. E também a ideia é que, a partir desse primeiro webinar, nós possamos criar outros com temas específicos, grupos pertencentes ao cenário atual que nós estamos vivendo. E nós estamos muito felizes por vocês estarem conosco, participando ativamente, e também os convidados que vão falar essa noite, o Alexandre Miorim, que é diretor jurídico da PepsiCo, o Leonardo Barion, o diretor comercial da Barion, o Rodrigo Rocha Loures, que é presidente da Nutrimental. Cada um deles vai trazer uma abordagem de temas bastante relevantes para a nossa comunidade. Então, fiquem atentos, porque está vindo muita coisa boa aí com esse pessoal. Eu estava pensando, lembrando, em 1978, muitos de nós já estávamos na ativa, a cantora Simone fez um grande sucesso com uma música chamada O Amanhã. O refrão dessa música diz assim: o que será do amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. 42 anos depois, num cenário totalmente diferente para todos nós, para o mundo, inclusive, nós estamos diante da mesma pergunta: o que será do amanhã? Uma das poucas coisas que nós sabemos é que nós vamos precisar de alimentos. E o Brasil é um dos principais exportadores de alimentos do mundo, especialmente o estado do Paraná está na vanguarda desses números, com resultados bastante surpreendentes em relação à média nacional. Estudos mostram que o consumidor pós-crise ele vai focar basicamente no segmento da saúde e da alimentação. A balança comercial nesse primeiro quadrimestre do ano foi extremamente positiva e uma das melhores do G20, sendo que as perspectivas são boas, mesmo após a crise, principalmente se considerando para a questão das exportações da China. Temos que levar em consideração que o mercado asiático será um dos primeiros a se recuperarem da crise. Aliás, já estão se recuperando. E com esse enorme potencial da indústria de alimentos em geral, considerando que o futuro é hoje, né, nasceu a ideia brilhante, inclusive, do Rômulo Barion, então presidente do Sincabima, da criação de uma associação, a Pralin. Essa associação ela tem por proposta reunir todos os interesses e criando uma conexão entre indústrias, fornecedores e clientes, e com as propostas de garantir regulamentação, desburocratização de incentivos, ampliação da produção na cadeia de setores, enfim, estar atenta a objetivos que possam beneficiar o crescimento sustentável desse segmento. Para isso, a Pralin vai promover cursos de capacitação, treinamentos, como formação de auditores internos ligados à área de alimentos, organização de congressos, exposições, enfim, tudo no sentido de conectar empresários, fornecedores e clientes. E, ao se associarem à Pralin, esse grupo de sindicatos, indústrias, fornecedores e clientes passam a ser investidores
de uma iniciativa conjunta, no sentido de buscar melhores resultados para esse momento, através de comunicação, de divulgação de conteúdos, de materiais no dia a dia empresarial, assim como capacitação técnica e profissional. É claro que, trazendo os 82 anos de experiência do Sincabima, com todo o seu histórico de conquistas, a Pralin se orgulha se oferecendo como base de representação do sindicato. São indústrias de chocolate, balas, derivados de amendoim, massas, conservas, crustáceos, conservação de peixes congelados, ultracongelados, sorvetes, molhos, temperos, especiarias e também alimentos para dietas especiais. As necessidades não estão vinculadas ao tamanho da indústria, ao segmento, mas ao atendimento de qualquer necessidade por meio de um modelo associativo comum. Muito além da representação patronal, a Pralin é um braço forte de acesso administrativo e político para atuar na indústria do alimento. Então, é muito importante vocês participarem conosco desse movimento, porque todos os setores, nós temos planos de angariar todos os setores, açúcar, arroz, milho, soja, café, azeite, enfim. Nós sabemos que o associativismo fortalece o segmento. Então, ao você se juntar a nós nessa empreitada, nós podemos fazer muito mais. Podemos realmente ter um segmento extremamente representativo para a nossa indústria e para que nós possamos crescer e possamos fortalecer e alimentar o mundo como celeiros que somos, tanto no aspecto nacional como também internacional. Nesse primeiro contexto, nessa primeira apresentação, o Alexandre vai trazer para nós alguns aspectos de assuntos que estão sendo bastante discutidos na indústria hoje. Então, eu vou passar a palavra hoje para o Alexandre, para que ele possa discutir conosco alguns pontos interessantes sobre o contexto nacional e estadual da indústria de alimentos nas relações trabalhistas. Alexandre, a palavra está com você. Um abraço a todos. Obrigada por estar conosco. Obrigado, Heloísa. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Parabenizo a organização. Eu acho que, enfim, esse tipo de iniciativa é super importante, principalmente no momento em que tudo é desconhecido. A gente está inserido numa categoria, que ela é vista como essencial. Existe até um decreto federal que estabelece que a industrialização e a comercialização de produtos de alimentos e bebidas, ele está dentre as atividades essenciais, e que não podem parar, porque pode colocar em risco o abastecimento da população. Mas essa continuidade ela não é fácil, porque, enfim, a gente tem que ter muitas cautelas relacionado aí ao distanciamento social, implementação de medidas que aumentem ou facilitem a higienização do ambiente, enfim, tem várias medidas que as empresas estão tomando, como cancelamento de treinamentos presenciais, contratação de maior número de fretados para garantir um distanciamento entre as pessoas, enfim, colocando barreiras entre as mesas nos refeitórios. Tem recomendações de afastamento dos grupos de risco, assim classificados pelo Ministério da Saúde. Enfim, no geral, tem várias medidas que precisam ser implementadas por parte das companhias, mas que não refletem diretamente no aumento da demanda. Então, elas encarecem o custo da produção e elas não refletem diretamente no aumento, numa garantia de um aumento da demanda. Então, assim, a gente está com um cenário bastante complexo, dentro da categoria de alimentos, mesmo estando ali com a segurança de que a gente pode continuar operando. A gente tem
várias medidas, né, regionais, restringindo a circulação das pessoas, a circulação de veículos, inclusive aí implemento de lockdowns em alguns estados como Pará, Maranhão, Amapá e alguns municípios do Rio de Janeiro, enfim, Minas, etc. E tudo isso, enfim, traz alguns desafios que, às vezes, funcionários mesmo da categoria de alimentos não conseguem aí transitar como eles faziam antes. E aí eles precisam de documentos das empresas, enfim, precisam estar preparados aí com crachás, com declarações das empresas, etc. Né? E, assim, dentro de todo esse contexto, a gente precisa ainda manter as pessoas engajadas para que elas continuem trabalhando, né, na nossa atividade, que, enfim, que é essencial, né, e que é de extrema importância para a população. Por isso, eu acho que muito bem colocado pela Heloísa, eu acho que a utilização, né, de uma associação e de um sindicato patronal, aí como a Pralim e o Sicabima, ele pode fortalecer e ajudar a esclarecer, né, aos governantes algumas características das nossas atividades. Tá? Cito como exemplo a questão do rodízio implementado em São Paulo, que muitos dos funcionários que estavam transitando, utilizando seus carros para irem trabalhar nessas atividades essenciais, tiveram que passar de uma hora para outra a usar transporte público e aumentando aí a aglomeração, o que, enfim, não era a intenção, seguramente, né, por parte do município de São Paulo. Então, houve uma movimentação muito grande e a gente conseguiu fazer com que o rodízio fosse suspenso. E, nesse sentido, os associados trazerem aí exemplos e suas dificuldades para as associações e para o sindicato patronal pode, de alguma maneira, ajudar a trazer clareza para o cenário que a gente tem no nosso dia a dia e a intenção dos governantes. Tá? Dentro de todo esse contexto, o governo ele vem publicando algumas medidas provisórias que visam aí facilitar a gestão das pessoas, né? Enfim, e também a manutenção de postos de trabalho. A primeira medida provisória, né, foi a 927. Próximo slide, por favor. Essa medida provisória, ela traz aqui algumas iniciativas, né, algumas flexibilidades aí com relação a questões trabalhistas que podem ser adotadas pelas empresas para melhorar aí o fluxo de caixa e a gestão das pessoas, né? Então, a primeira é com relação ao teletrabalho, enfim, é algo bem simples, mas que pode ser feito por acordo individual. Todo mundo que pode trabalhar remotamente, em alguma medida, as empresas estão se utilizando dessa metodologia de trabalho, né? Para situações em que as pessoas não podem trabalhar, até pessoas relacionadas ao grupo de risco, etc., a gente tem aí a possibilidade de conceder as férias para os funcionários com um aviso menor, né? A legislação ela estabelece um aviso de 30 dias e a medida provisória ela traz aí a possibilidade da gente comunicar aos funcionários com 48 horas de antecedência, o que ajuda muito, né? Porque, enfim, a gente está num cenário que a gente tem que resolver as coisas para os próximos 3 dias e a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Né, e traz a possibilidade também de antecipar as férias futuras, né? Enfim, porque a gente tem algumas situações em que os empregados simplesmente não podem ir trabalhar enfim, e a companhia ela tem também que encontrar alternativas aí para balancear aí, fazer dessa relação algo que seja o melhor tanto para o trabalhador quanto para a empresa também, tá? A gente tem a possibilidade de antecipar feriados, a possibilidade de implementar banco de horas, e aqui também o banco de horas é por meio de acordo individual, e ele traz uma peculiaridade da gente poder compensar as horas num prazo bem maior do que normalmente é negociado com os sindicatos, né? Então, num prazo aqui de 18 meses, cessado a calamidade pública, né? Então, enfim, é algo que também o gestor pode trabalhar, né? A gente tem a suspensão
da exigibilidade do atestado ocupacional, do ASO, por conta aí, enfim, que os médicos estão bastante ocupados, né, tomando conta aí com todas as questões aí da pandemia. E, por fim, a possibilidade de postergar pagamentos do Fundo de Garantia de março, abril e junho para o mês de julho. Né? Aqui a gente traz uma medida que ela não está eliminando uma obrigação, ela está somente alterando a data de vencimento e que pode facilitar aí o fluxo de caixa das companhias num contexto em que muitos dos estabelecimentos comerciais estão com atividades suspensas e também podem, em alguma medida, estarem impactando aí no fluxo de caixa das empresas. Tá? Num próximo slide, a gente tem outras medidas que foram trazidas pela medida provisória 236, tá? Também aí do governo, visando visando a manutenção dos postos de trabalho. Tá? Pode passar o slide, por favor? Nessa medida, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, tá? Em até 60 dias, mediante acordo individual, né? Para os casos em que o salário não ultrapassa 3.200. E aí, nessa circunstância, o contrato de trabalho fica suspenso e o funcionário ele recebe um benefício do seguro-desemprego estabelecido pelo governo. Tá? Então, ele recebe 70% do que ele receberia do seguro-desemprego se ele tivesse desempregado. Né? E a companhia, se ela tiver tido um faturamento acima de 4,8 milhões bruto no ano anterior, ela tem que pagar 30% do salário. A gente tem aqui possibilidade de redução também salarial, na proporção de 25%, 50% e 70%, redução de salarial e jornada de trabalho. Tá? Para a redução de 25% é permitido aí a negociação individual e para a redução de jornada de salário de 50% e 70% é necessário fazer uma negociação coletiva com o sindicato da categoria. Há um entendimento de simplificação dos acordos, porque muitos sindicatos eles não estão operando por conta da pandemia, estão com as suas atividades suspensas e muitas vezes há algumas restrições com relação às negociações por questões de taxa negocial, etc. Então, o governo ele trouxe aqui, isso foi também validado pelo STF, que o prazo é reduzido do retorno de sindicato. Normalmente, o sindicato ele tem 8 dias para retornar, né, um pedido de realização de assembleia e uma proposta de negociação por parte da empresa. E se ele não retornar, a empresa pode procurar a federação e a confederação, e se não tiver retorno, ela segue com a negociação com uma comissão direta com os empregados. E essa simplificação nada mais é do que uma redução de prazos. Aqui, o sindicato ele tem que retornar no prazo de 4 dias. E se ele não retornar, você pode, enfim, dar prosseguimento aí na negociação com federações no mesmo período de 4 dias, depois com federação, e se não tiver retorno, você segue com a negociação via comissão sindical. Tá? Ele traz também a possibilidade de você negociar com o sindicato o layoff, né? Enfim, é uma modalidade prevista de suspensão do contrato de trabalho num período um pouco mais prolongado, que é de 2 a 5 meses e que exige uma formação profissional. E aqui a medida provisória ela facilita essa formação profissional na medida em que pode fazer isso de forma remota com os funcionários. Né? E essa é uma alternativa também válida, porque a companhia ela pode negociar com os sindicatos ajuda de custo que não tem incidência de INSS e fundo de garantia. Então, dependendo das circunstâncias, é uma ferramenta que também pode ser utilizada. Com relação ao acesso ao auxílio emergencial nas intermitências, o que a medida provisória traz? A gente tem aí funcionários que são contratados na modalidade de intermitente. Então, em tese, eles têm esse contrato ativo, mas que, enfim, é ativo quando alguma empresa os chamam aí, né, os funcionários intermitentes para trabalhar em alguma atividade. E como eles têm um registro, eles estariam impedidos de receberem aquele benefício do governo de R$600. Né? E aqui, a medida provisória, ela diz que, olha, os intermitentes, como eles não têm uma relação
permanente, eles também podem solicitar o auxílio dos R$600 previsto na medida provisória aí pelo governo. Tá? Passando para um próximo slide, a gente tem aqui, enfim, uma necessidade aí, a gente tem a necessidade de chamar a atenção, né, que a gente precisa de uma cooperação, né, por parte de todos os stakeholders aqui. A gente está falando dos funcionários, a gente está falando dos sindicatos trabalhadores, sindicatos patronais, entidades, etc. Por quê? A gente está no momento em que a gente não sabe como vai ser amanhã e a gente não sabe por quanto tempo isso vai demorar. Né? Então, os funcionários também têm que entender que as iniciativas que eventualmente venham ser implementadas pela companhia, elas visam, né, minimizar, né, eventualmente impacto e prejuízo e manutenção de postos de trabalho. Né? Então, o sindicato também tem que estar sensibilizado, né? Tanto é que muitas das negociações salariais estão sendo postergadas, né? Enfim, para as entidades aí, patronais e dos trabalhadores voltarem a negociar daqui 1 mês, 2 meses, enfim. É um momento em que a gente precisa aí ter uma sensibilidade por parte de todas as pessoas, né, que fazem parte aí, enfim, da atividade econômica, da relação de trabalho, né, para que a gente possa consiga superar da melhor forma possível. E voltarem a negociar daqui 1 mês, utilizar 2 meses, enfim, das associações, que a gente precisa aí, né, para esclarecer a sensibilidade por parte de todas as pessoas. Rodrigo, o áudio está aparecendo para todo mundo aqui. De trabalho, né, para que a gente possa... O áudio, isso, ok. Então, enfim, já encerrando, né, eu só queria novamente chamar a atenção, né, da importância da gente trazer os assuntos, trazer as dificuldades, né, para a Lean, né, enfim, e para o Cicabima, para a gente tentar interessar da melhor forma possível e tentar encontrar alternativas para que todos consigam aí superar da melhor forma possível esse período aí difícil que a gente está enfrentando. Tá? Com isso, vou passar a palavra para o Leonardo Barion. Boa noite a todos. Parabéns aí pela apresentação, Alexandre. Heloísa, vamos lá, vamos tentar ficar à altura dos dois. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho aqui do cenário que a gente tem vivido, hábitos que mudaram, os tipos de produtos, alguns locais de compra. Olá, Heloísa. Todos estão escutando? Estou escutando, ok. Então, vamos lá. Bom, o mercado de alimentos é muito grande, né? Então, eu vou procurar abranger o máximo que eu conseguir. É evidente que a gente acaba direcionando aí para o nosso segmento mais atuante, mas com bastante informação, bastante dados que eu peguei aqui de Nielsen, Cielo, que eu vou apresentar para vocês. Então, o que a gente vê aqui é que restaurantes fechados, né? Então, a comida fora de casa cessou, a retomada deve ser lenta, caiu a frequência de ida aos mercados, então as pessoas elas estão indo menos aos mercados, o ticket médio aumentou e elas estão ficando pouco tempo nos mercados. Então, esse é um hábito que está acontecendo agora. Ficando mais em casa, as pessoas têm assistido mais televisão, mais receitas no YouTube, o consumo está mais consciente, né? O digital super forte, e o que a gente vê é a busca de empresas que fizeram um bom trabalho nesses últimos anos com um propósito muito forte. Os tipos de produtos, então, segundo a análise da Nielsen, aqui 50% dos consumidores se abasteceram nos seus lares de material de limpeza e 1/3 com alimentos, que é onde a gente fala. Houve interrupção dos fast foods, mais uma vez. As pessoas estão comprando mais produtos para fazer em casa, né? Então, aquele produto snack, on the go, a gente vê uma redução muito forte de consumo, de compra. Estão buscando mais produtos com shelf life mais alto, os enlatados, a gente percebe também um aumento.
E os produtos não essenciais, como doces, chocolates, houve um incremento de vendas na semana da Páscoa, mas não foi um crescimento sustentável, porque na semana seguinte, aí na última semana do mês de abril, a gente enxergou aí uma queda de 34%. E os locais de compra acabaram se concentrando aí nos autosserviços, no cash and carry e via sites, via o e-commerce. Então, a gente vê as lojas e festas fechando, atacado doceiro, com as vendas muito pequenas, né? O canal food service, então, é muito baixo. As pessoas pararam de fazer as suas receitas em casa para revenda, padarias, confeitarias com restrições, restaurantes também. Então, esse é um pouquinho do nosso cenário que a gente está vivendo. Alguns dados da Cielo mostram aqui que esse slide, a queda de 29% no varejo, né, com maior impacto em serviços, quase 55% de queda em serviços. Bens duráveis teve uma queda de 42% e os bens não duráveis, 0,5%. Então, a gente vê aqui no mês de abril, né, uma queda, um aumento nos supermercados e hipers. E aí, assistindo aí algumas webinars de empresários e também de varejistas, a gente enxerga aqui que esse crescimento do hiper mostra muito esse novo hábito nessa situação que a gente está vivendo. As pessoas elas estão indo num mercado onde ela possa encontrar tudo. Então, ela está saindo um pouco de casa e ela quer ter a certeza que lá ela vai encontrar tudo que ela precisa, para ela não ter que sair de volta. Então, o hiper, que estava numa situação bem complicada nesses últimos anos, voltou a crescer. Drogarias e farmácias com crescimento, postos de combustíveis com queda e os outros também com bastante queda. No próximo slide, a gente tem alguns dados da Nielsen, que apresenta aqui um aumento no cash de 18%. Então, o cash ele vem crescendo já faz tempo. É evidente que o cash, quando entrega para a CNPJ, houve uma queda muito grande. Farmácia com crescimento, supermercado com 9,3% de crescimento. A gente vê um fortalecimento do mercado de vizinhança, com 6,9%, e o hiper com 6,2%. Nesse meio tempo, a gente teve o pico em 22 de março, tá? E os itens que mais estão vendendo nesse período são os perecíveis frescos, alimentos, commodities, medicamentos e limpezas. Pode passar o próximo, por favor. Bom, antes de entrar nos caminhos e alternativas, tem mais um dado que eu queria colocar aqui, que é da Poupai, onde as pessoas elas estão mais em casa, estão fazendo mais coisas sozinhas, então as pessoas elas estão mais exigentes, elas por exemplo, elas estão fazendo a limpeza da sua casa, então assim, ela sabe o que é melhor para ela. Então, agora eu cozinho, então eu sei o que eu faço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que faz bem. Então, assim, as pessoas elas estão buscando produtos que realmente entreguem aquilo que se dispôs a entregar. Então, esse comportamento tem se apresentado muito forte. Elas estão mais sensíveis a preços, né? Estão na internet por mais tempo, então estão fazendo muita pesquisa e estão olhando marcas que realmente tenham um propósito, né? Que não tenham apenas o propósito no papel. E aí, quais são os caminhos e alternativas que a gente encontra, né, olhando todo esse cenário? Né? Queda nas vendas, uma concentração de vendas em poucos canais, né? Supermercados, caixas e a internet. Então, primeiro de tudo, olhando aí como empresário, né, eu não consigo fazer essa dissociação, então tem que preservar caixa, né, acima de tudo. Empresa que preserva caixa consegue retomar melhor do que outras. Reduzir despesas e custos, acho que agora é a hora disso daí. E eu estava lendo mais uma pesquisa da consultoria G5, onde 74,2% dos entrevistados estão predispostos a gastar em alimentação, logo que essa crise se diminuir, né? E aí a gente tem que começar a olhar o que a gente pode fazer nesse momento para aumentar as vendas das empresas. Então, onde estão acontecendo as vendas?
hoje cash and carry, supermercados, hipers e site. Então, olhando também outros webinars e acompanhando algumas evoluções aí, algumas vendas de outras empresas, as pessoas elas estão indo menos no mercado, ficando pouco tempo. Então, a atuação nesses segmentos onde a gente tem a presença dos nossos tem que ser impecável, né? Então, a área de venda tem que estar impecável. Então, o que a gente precisa hoje é muito trabalhar a área de venda com promoções simples, promoções diretas e utilizar muito o CRM. Então, hoje a gente enxerga aí bastante varejo trabalhando com CRMs, onde dão as oportunidades de a gente fazer ações mais direcionadas para aquele público, para aquele cliente que a gente quer atingir. Antigamente era muito empírico, né? Fazia as ações grandes, fazia as ações carregadas de investimento para abranger todo mundo. Hoje as ações elas são mais direcionadas. Hoje a gente manda uma mala direta para aquele cliente, para aquele estilo de cliente que você quer atingir. Então, esse é um dos caminhos, uma das alternativas que a gente tem para tomar. A gente enxerga uma grande oportunidade no cash, agora crescendo por muito tempo, o hiper e o canal de supermercado de vizinhança. Isso eu olho de curto prazo. Quando a gente começa a olhar um cenário mais de médio prazo e longo prazo, aí a gente começa a pensar um pouco mais estratégico, né? Então, o que a empresa ela pode entregar para esses clientes? O que essa empresa quer ser daqui para frente? Porque, como a Heloísa falou, é um novo mundo, é um novo cenário pós-Covid. Então, a gente vê as pessoas muito mais plugadas, muito mais antenadas na internet. Então, empresa que está fora desse segmento que é a internet, que é o B2C direto, ela está um passo atrás. Então, o que a gente enxerga hoje é que esse é um caminho sem volta. A internet, o e-commerce muito forte. A gente tem até um exemplo aí que eu posso contar com bastante propriedade. Essa pandemia ela veio um pouquinho antes do período de Páscoa, né? Não só a nossa empresa, como outras do segmento estavam com toda a produção de Páscoa concluída, e quando deu essa pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, para vocês terem uma ideia, a venda da Páscoa para a Varion, que não tinha um e-commerce e que a gente conseguiu fazer esse e-commerce funcionar em pouco tempo, representou 15% das nossas vendas. E aí a gente vê um outro exemplo também, olhando um webinar do Marcelo Paiva da Mondelez, onde ele coloca também que em pouco tempo eles conseguiram colocar a venda de Páscoa deles no site, usando de forma colaborativa os varejos, fazendo a entrega dos produtos na casa das pessoas. Então, a gente enxerga aí que esse é um caminho, é uma alternativa, né, dessa colaboração dos varejos em fazer essa ponte, esse elo com a logística que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é um desafio aí que a gente vai ter que enfrentar. Então, o que eu vejo que a gente precisa fortalecer cada vez mais o B2B, né? Esse elo tem que ser muito forte, tem que ser muito próximo, focar no B2C, a gente tem que enxergar o cliente dentro da empresa, tem que conhecer cada vez mais o cliente, tem que estar mais próximo dele e buscar alternativas do peer-to-peer. Fundamental aqui para a gente conseguir tudo isso é ter, o que eu falo sempre para os meus parceiros, para a minha equipe, essa relação de confiança ela tem que ser muito forte. Então, os nossos parceiros e os nossos clientes, eles têm que confiar. Então, você tem que gerar essa relação de confiança entre a empresa e os seus consumidores, os stakeholders. Então, tudo se inicia numa relação de confiança. Então, a empresa ela tem que entregar aquilo que ela se propõe. E o que a gente vê também é assim, estar na internet é um caminho sem volta. A empresa está preparada para isso, o seu portfólio está adequado,
você vai conseguir entregar no Brasil inteiro, né? Porque a gente tem um desafio muito grande que é a logística. A gente vai falar ali na frente. Então, esses são alguns caminhos e alternativas que a gente tem que seguir. Então, falamos aí um pouquinho de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E quais são os desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente? Eu acho que, em primeiro lugar, é a economia. A gente não sabe se estamos no início, no meio ou no fim dessa pandemia, mas a gente sabe que a economia está bem abalada. A gente vinha de uma crise de longa data. Praticamente 50% da população vai ter seu salário alterado para baixo ou para zero, nada. A gente vê algumas medidas do governo federal que são muito positivas, né? O Brasil tem recebido um investimento muito alto por parte do governo federal, muito dinheiro sendo injetado na economia. Acho que segundo ponto aqui é a retomada. Então, na mesma velocidade que as empresas estavam na primeira quinzena de março, dificilmente a gente vai conseguir, em curto ou médio prazo, chegar nesse patamar. Estava vendo um estudo também da McKinsey, onde na China eles pegaram o pré-Covid, como é que estava o consumo diário, a média diária de consumo da população, e o pós-Covid, depois do pico e depois do não isolamento, né, da população. E aí mostra que conseguiu chegar em 79% do que vinha acontecendo na pré-Covid. Então, eu enxergo que essa retomada vai ser bem difícil, vai ser lenta. Um outro estudo mostra também que os países que tiveram o tempo de isolamento alongado demorou mais para essa retomada. Então, assim, a gente não sabe, na verdade, né, o que vem pela frente. A gente só sabe que vai ser difícil. E o que a gente tem que fazer para que os clientes voltem a consumir aqueles produtos que ele deixou de consumir nesse período? Então, acho que esse é o grande desafio, né? As pessoas se acostumaram a comer de uma maneira diferente, a fazer em casa, e agora a gente, né, tem um novo percurso aí com bastante investimento e que a gente vai ter que fazer um trabalho muito forte de área de venda, um trabalho de logística, né, ruptura, que esse é um calo muito forte aí, muito grande no varejo, que a gente vai ter que amenizar. E além dos 3 desafios que eu comentei, acho que a venda pela internet, esse aqui é um capítulo muito longo e que as empresas elas vão ter que olhar a internet e a venda pelo e-commerce de uma maneira muito forte, não como um canal de vendas, mas sim como uma empresa digital. Eu vejo que esse caminho é o mais certeiro possível, é uma maneira de aproximar a indústria, a empresa aos clientes finais, e aí envolve diversos desafios, né? Então, o que a gente vê assim a internet ela vende muito bem artigos esportivos, móveis de decoração, farmácia, presentes, e o produto indulgente, né? Como é que funciona? Tem aderência? Não tem? Esse planejamento de consumo para esse tipo de produto sendo vendido pela internet, todo um estudo que a gente vai ter que fazer, né? Então, quanto tempo a pessoa está disposta a esperar depois da compra desse produto para ele receber? Então, esse vai ser um grande desafio. A logística desse produto, principalmente quando vai com chocolate, também é um outro desafio. O portfólio está adequado, precisa criar novos produtos. Então, isso aí tem que ser muito estratégico. E eu acho que a empresa ela tem que se tornar realmente digital. Hoje, informação e dados são essenciais para qualquer tomada de decisão. Então, acho que da minha parte, eu podia contribuir brevemente, é isso. Fico à disposição para perguntas no final.
Pessoal, agora, só um pouco antes do Rodrigo entrar, eu gostaria que quem está no grupo do WhatsApp mandassem perguntas, né? Na sequência, agora vai entrar o Rodrigo Rocha Loures, e depois o Rodrigo a gente tem o debate com as perguntas, ok? Rodrigo? Olá, boa noite a todos. Eu vi com atenção e bom aproveitamento a visão da Luísa com essa iniciativa da Cicabima de criar a Pralim como uma associação. Eu vejo um grande espaço de aprendizagem compartilhada para que nós, empresários do ramo alimentar do Paraná, possamos estar agregando valor e nos preparando para um novo ciclo da economia alimentar que vai emergir de toda essa crise, onde certamente o Brasil vai ter um papel central enquanto produtor de alimentos, uma vez que é sabido que 40% do adicional de produção de alimentos no mundo vai vir do Brasil. O papel da nossa indústria é o de agregar valor a essas matérias-primas, através de serviços, tecnologia. E o que eu enxergo assim que pode ser uma grande oportunidade para nós, no Paraná, até pelas circunstâncias presentes no nosso estado, o sistema universitário, a diversidade de produção, toda a base instalada que já existe, nós nos prepararmos para sermos assim um ecossistema de produção de alimentos e serviços na área alimentar de classe mundial. Isso passa necessariamente por desenvolvermos capacidade, conhecimento e nos prepararmos culturalmente, né, para esse novo estágio. E essa iniciativa da Pralim vem muito a propósito, porque pode ser um espaço justamente de convergência dos talentos envolvidos nisso, né, os integrantes de um ecossistema, que somos nós empresários, mas também todos aqueles que concorrem para dar competitividade aos nossos negócios. Sabidamente, as empresas existem para o marketing e para fazer inovação. Não sou eu que digo isso, né? Isso é um princípio do Peter Drucker que foi acolhido por todo o mundo acadêmico. As empresas existem, a função da empresa é atender o mercado e está fazendo inovação. Ora, o grande desafio, por conseguinte, é como é que nós vamos nos preparar, o que é necessário, né? O que é recomendável para nós nos prepararmos para esse novo ciclo tecnológico, comercial na área alimentar. E é crença minha de que nós podemos ter mais sucesso nisso, fazendo coisas juntas, do que atuarmos de forma isolada. Então, um caminho propositivo que eu vejo é esse, de como que nós podemos nos unir nesse momento, né, de crise, para ter uma aprendizagem acelerada quanto a como reimaginar os nossos modelos operacionais, identificar áreas de cooperação, identificar temas prioritários, identificar conhecimentos que são essenciais para um ecossistema de classe mundial. E, nesse aspecto, nós até contamos aí no Paraná com profissionais como o Marco Chinem, que é um dos nossos auxiliares, que ele
junto com outros pesquisadores, estudaram muito esse assunto lá no Vale do Silício e tem conceitos muito interessantes para emprestar aqui para nós no Paraná, de como é que a gente pode organizar esse esforço de inovação e acelerada, né, e de acelerar, digamos assim, a produção de conhecimento que é relevante para que nos capacitar a aproveitar essa oportunidade e inserir a indústria de alimentos brasileiras no cenário internacional, até ocupando liderança, como já temos em alguns casos. De forma que a grande questão é, aproveitando até esse momento de toda uma legislação trabalhista favorável, disposição do governo de ajudar, eu acho que é inevitável que haja políticas que favoreçam o agronegócio, a indústria alimentar, a própria trabalhista, a área trabalhista. O Miorinho, o Alexandre, discorreu muito bem sobre todas as facilidades que foram criadas para permitir que nós nos adaptássemos a esse momento, esse período de 60, 120 ou 6 meses de dificuldades, né? De dificuldade de custos, mas a gente pode aproveitar esse período para aprender muita coisa que vai ser útil num novo ciclo econômico. O Leonardo descreveu muito bem a situação do mercado, é uma realidade, é com isso que a gente tem que lidar. Então, como é que nós vamos reinventar os nossos negócios, os nossos modelos, os nossos marketings? Talvez possamos fazer coisas juntos, né? E preservar os ativos, ou o melhor dos nossos ativos, e entre eles estão todos aqueles profissionais que trabalham nas nossas empresas e que precisam de novos programas e inovadores de requalificação profissional para poder melhor aproveitar a energia deles. De forma que eu parabenizo o Sica Bima, a Luísa, o Barion, que foram pioneiros dessa iniciativa, e desde logo como empresário, e falo também pela Nutrimental, eu quero emprestar assim o nosso apoio entusiástico a essa iniciativa, de forma que nós possamos, né, juntos, ter esse ecossistema que ganhe prestígio internacional e que permita que a gente possa retomar um crescimento depois que passar essa crise em novas bases. E estou muito curioso para ouvir todos os companheiros que estão participando desse evento, que temos mais de 60 inscritos, que mostra a importância dessa iniciativa. Parabéns a todos vocês e que organizaram esse webinar. Ok, pessoal. Eu vou passar agora, a gente tem a questão das perguntas, né? Já tem aí umas 4 ou 5 perguntas. Eu vou chamar a Heloísa, está por aí. Heloísa, vamos direcionar as perguntas aqui. Tem uma primeira pergunta que eu acredito que é mais aderente ao Leonardo. Uma pergunta do Luiz, né? Vocês têm os dados da evolução e os dados da queda na compra de alimentos por estado? Tem correlação com esses casos, né? No caso, a queda desses casos com o Covid? O Sul teria menor impacto? Essa é a pergunta do Luiz. Mas fica aberto para quem quiser colocar aí, que foi no momento que o Leonardo estava apresentando, né? Mas fiquem à vontade aí os palestrantes para comentar. A pergunta é se houve impacto, né? Se houve impacto e se foi maior ou menor no Sul. Só um minutinho aqui que eu estou com a planilha aberta aqui. Sim, foi menor no Sul. O Sul ele teve o menor impacto em relação a todos os outros estados do país, tá? Mas houve uma queda bem significativa. Deixa eu pegar aqui, acabei de deixar aqui.
Então, no país, a gente tem aqui um aumento, vamos falar só de cash, eu estou com a planilha aqui da Nielsen aberta. Então, só no cash a gente tem, cash, autosserviço e farma, um aumento de 11,4%, e a gente vê no sul 10,6%. A gente tem aqui, aí soma Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro com um crescimento de 17,6%. E se a gente pegar aqui São Paulo, Grande São Paulo, 9,4%, interior 9,5%. Então, sim, mas eu estou falando só de crescimento, né? De queda, não consigo, não tenho essa informação no momento. Ok, aproveitando até você aí com os dados, Leonardo, tem uma segunda pergunta que ela está mais ou menos na mesma linha, né? Num cenário de recessão e dificuldades econômicas, onde o poder de consumo será bastante afetado, né? Que estratégias de aplicar aos produtos considerados premium estão sendo feitas, sendo que a busca por custo será mais do que nunca priorizada pelos consumidores. Então, como é que eu posiciono o premium nesse momento de crise? Né? Como é que eu tento manter o meu share e eventualmente o volume de venda? Eu estava vendo hoje, inclusive, um webinar da SA Varejo, e um dos palestrantes era o rapaz da Kimberly. Ele comentava sobre o papel higiênico com 3 folhas que eles estão lançando. E me chamou a atenção que essa premiumização está em alta, eles continuam com investimentos, e, claro, tem um público para isso. E, assim, não dá para generalizar, né? A gente enxerga que a priorização, ela nunca vai ter uma queda drástica. O que acontece é que muda, né? Eu consumo um produto e eu vou para uma segunda categoria, uma categoria maior, e depois eu volto para ela. Então, quando eu tenho dinheiro, eu sempre vou buscar aquilo que um dia eu consumi. E quando aperta, eu volto para aquela categoria daquele produto que eu posso pagar. E assim, volto no custo. Só que hoje a percepção de custo está um pouco diferente. Essa percepção de custo, assim, eu vou pagar R$5, mas eu quero receber aqueles R$5. Então, a percepção de produto, a empresa ela tem que entregar exatamente aquilo. Então, o premium ela tem que entregar. Pode cobrar o preço que for, mas ela tem que entregar aquilo que ela se propõe. E o preço da mesma forma. Né? O consumidor ele está buscando qualidade. Acho que qualidade hoje não é mais um diferencial da empresa. A qualidade tem que fazer parte. Ou tem, ou está fora já desse mercado. É o que eu brinco muito com os nossos parceiros, assim, nos dê a oportunidade de fazer a primeira venda, porque a segunda, os produtos falam por si. Então, eu vejo muito isso. A estratégia é, primeiro, analisar o seu produto, né? Tem para entregar? Tem. Então, faz sentido. Né? E a priorização da mesma forma. Tá. Eu vou intercalar aqui, tem uma sequência ainda para o Leonardo, mas eu vou passar para o Alexandre agora. Pergunta para o Alexandre. O teletrabalho exige bastante confiança entre as partes, né? Empregador e empregado. Temos tido resultados muito positivos e algumas boas surpresas em relação à produtividade de colaboradores que pela primeira vez trabalham desta maneira. Na sua percepção, o teletrabalho veio para ficar, né? Pode continuar após o término da pandemia? Essa é a pergunta da Patrícia. Boa pergunta. Eu acho que, enfim, é uma tendência, né? Algumas companhias, elas tinham já implementado a questão de home office uma vez por semana, e de uma hora para outra, enfim, isso foi implementado para uma população muito maior e todos os dias da semana. Como a gente está num cenário em que a gente não sabe quando que a gente vai voltar ao normal, e se é que vai retornar ao normal, é bem provável que as companhias comecem a organizar um maior número de home office,
né, para manter um maior distanciamento entre as pessoas. Existem algumas precauções, né, que a gente precisa ter com relação ao home office, né? Precisa ter alguns treinamentos aí de ergonomia, precisa ter alguma discussão aí, enfim, com relação eventualmente a alguma ajuda de custo, né, para os funcionários, porque a gente está num cenário novo, né? Uma coisa é a gente tratar o home office uma vez por semana, enfim. Outra coisa é a gente exigir, né? Não é uma opção, é uma exigência da companhia, né, que as pessoas fiquem trabalhando de casa. Então, eu acho que vai haver ainda muita discussão com relação a isso. Home office já é algo aceito pela Justiça do Trabalho. Saiu aí recentemente uma decisão do Tribunal da 15ª Região, que é o interior de São Paulo, dizendo que não há necessidade de implementar ajuda de custo com relação à implementação de home office, mas é algo que será muito debatido aí, que talvez, enfim, as companhias tenham que ter esse cuidado aí, porque as pessoas passarão a utilizar mais os seus espaços aí dentro de casa e não são todos que têm a mesma estrutura, né? Mas o importante é a gente ter um documento, né, com uma certa formalidade, estabelecendo o home office, né, e alguns critérios. Por exemplo, olha, se houver necessidade de horas extras, deve-se ter um alinhamento prévio com o gestor, porque, enfim, a gente não consegue, né, é uma gestão aí à distância. E se você não coloca algumas regras nesse termo e não faz esse alinhamento com o funcionário, você pode aí ter situações em que as pessoas podem alegar que não estão fazendo uma hora de almoço, que estão trabalhando 10 horas por dia e depois vai chegar a conta para as empresas aí de horas extras. Então, acho que é importantíssimo estabelecer aí mecanismos, né, para que a pessoa peça autorização antes da realização de horas extras, ter muita recomendação por parte das empresas por questões ergonômicas e também de respeito aos intervalos, né, para evitar problemas futuros na Justiça do Trabalho. Ok. Eu vou intercalando aqui o pessoal. Tem uma pergunta específica para a Heloísa, né, em relação à Pralim, que eu acho que esse movimento responde, em parte, à tentativa, né, mas a Heloísa vai elucidar um pouco mais. Quais os caminhos que a Pralim tem desenvolvido em seu ecossistema para apoiar as empresas do segmento no processo de transformação digital e, consequentemente, a comercialização online? Essa é uma pergunta do Fábio. Na verdade, a Pralim está construindo a sua atuação dentro das demandas. Quando nós construímos o conceito da Pralim, nós estávamos num cenário pré-pandemia. Naturalmente, com essa crise e o sistema da pós-pandemia, nós estamos nos organizando de forma a atacar essa seara da internet e fortalecer essa relação mais virtual, né? Nós estamos construindo isso. E é exatamente o grande desafio nosso nessa webinar é trazer vocês para colocarem juntamente conosco quais as premissas que nós podemos nos basear para a criação desse segmento, né? Hoje, nós vemos uma mudança no comportamento do consumidor de uma forma muito assustadora. Por exemplo, menos de 3 meses atrás, muitas pessoas de acima de 50 anos, sem criar nenhum preconceito, mas não tinham o hábito de compras online, como, por exemplo, tem a geração millennial e a geração mais nova. A pandemia ela acelerou o processo de migração dessa população. E, naturalmente, nós estamos fazendo um estudo ainda. A Pralim ela nasceu esse ano, né? Ela está nascendo praticamente agora, no segundo semestre, de uma forma muito mais robusta e revisada diante desse novo normal. Certamente, a participação
de todas as pessoas que estão engajadas conosco nesse webinar, também os novos sindicatos que estão se agregando a nós, nos ajudarão a construir esse cenário de uma forma que seja muito mais efetiva e eficiente também. Nós estamos, então, falando em poucas palavras, estamos construindo isso para nos próximos meses. Ok. Uma pergunta para o Rodrigo Rocha Loures, do João Arthur, da FIEP, né? Ele pergunta aqui, inovar nunca foi tão necessário. Novos produtos, novos canais de comercialização, novos mercados, novas formas de capacitação. Quais seriam os 3 principais pontos de prática que a indústria de alimentos, usando até como exemplo a Nutrimental ou até outra empresa, poderia focar nesse momento? Eu vejo que o foco indiscutível é a parte de formação profissional, né? Requalificação. E nós teríamos que desenhar, eu acho que aí a FIEP, a Federação das Indústrias, tem condições excelentes para desenhar e implementar cursos customizados para formação, para desenvolvimento, né, profissional para esses novos tempos, seja na área de marketing, na área de gestão de vendas, na área de tecnologia e em especial na área de prospectiva e de desenvolvimento de mudanças organizacionais. Porque tem certos esforços, por exemplo, quando se pensa no mercado global, no mercado mundial, é possível que esse seja um desafio que envolve a formação de APLs, né, arranjos produtivos locais, um cluster de alimentos que estão, que é uma nova forma de organização de produção e de vendas, que envolve uma multiplicidade de atores, de empresas de serviços, são os tais ecossistemas, né, competitivos. Então, esse tema de desenvolvimento das pessoas, novos conhecimentos na área de marketing, né, na verdade, uma nova percepção, porque o mercado vai funcionar de forma muito diferente. Essa questão da transformação digital e cultura organizacional, cultura de gestão, de governança, e migrar do modelo modelo autárquico de funcionamento das empresas para modelos cooperativos, colaborativos. Ok, certo. Uma pergunta para o Leonardo, agora o pessoal está vindo bastante pergunta aqui, é interessante. Leonardo, estamos com um bom volume de consumo de alimentos, né? Apesar de muita coisa estar fechada, aí os mercados estão a todo vapor. A pergunta que fica é o seguinte, nesse cenário, não seria oportuno investir em campanhas de marketing para aumentar o consumo per capita? Então, a pergunta de quem? Desculpa. Wilson. Tudo depende. Então, assim, adianta fazer ação de marketing onde a gente tem um fluxo de pessoas menor, porém consumindo mais? Assim, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, né? Tem clientes que permitem isso. Agora, quando a gente faz uma ação de marketing, uma ação de venda, a gente espera que esse volume seja muito forte, né? Ações que a gente faz aí, onde lojas que tenham fluxo de pessoas aí de 10, 12 mil pessoas dia, que hoje não está mais acontecendo isso. Então, eu vejo que os investimentos, eles têm que ser um pouco mais no estilo sniper, sabe? Então, assim, aquele investimento em área de venda para fazer aquela movimentação, eu enxergo que é um investimento muito, muito pesado, muito massivo. Então, direcionar esse investimento utilizando os CRMs dos nossos clientes. Então, hábitos de consumo de cada um, aquele consumidor que compra um concorrente e você quer identificar
quem compra o produto concorrente e não compra o seu, se o teu produto acompanha, por exemplo, um café, por que a gente não faz um cross com esse consumidor? Então, assim, ações mais inteligentes a gente entende, eu pelo menos entendo que podem ser muito mais assertivas e trazer um retorno mais seguro do que essas ações em massa que são mais normais aí, costumeiras a gente vê em lojas, né? Até porque o número de pessoas em loja está bem restrito. Hoje a gente tem visto também o pessoal entregando senhas nas entradas dos mercados, né? Então, você sabe que o consumidor ele olha muito do lado fazendo, né? Então, você entra numa loja, vê um pegando um produto, o outro se mobilizando, outro questionando, uma coisa puxa a outra. Hoje a gente não vê nada disso mais, né? Certo. O desafio é conseguir esse equilíbrio, né, nesse momento. Uma pergunta para a Heloísa, do João Arthur da FIEP. As grandes redes de hiper e supermercados exercem uma pressão comercial muito grande sobre a indústria de alimentos. A exigência de descontos e os conhecidos enxovais, né, deixou bem destacado aqui, em aberturas, inaugurações, etc., e reformas de lojas, são impactantes no resultado operacional final da indústria, né? Como melhorar essa relação, transformando ela, no caso, essa rede de hipermercado, um processo de ganha-ganha? Pergunta do Uau! Olha, eu devo dizer para vocês que tudo é muito uma questão de negociação e muito também uma questão do produto que você apresenta, né? Por exemplo, eu vou falar do meu caso especificamente, né? A Carb House é um produto sem concorrência hoje, concorrência direta, é um produto inovador, diferenciado, à base de alfarroba, fomos nós que trouxemos o conceito para o Brasil. E é um produto também na categoria do free from, que hoje é muito procurado nas cadeias, né? O produto com certificação kosher. Então, como que nós fazemos? Normalmente, nós lançamos mão desses atributos na negociação, sem nenhum demérito, por exemplo, a produtos de primeira necessidade, que todos nós vivemos deles, como arroz, feijão e outros, né, compõem a cesta básica, em que as opções de substitutos são muito maiores, né? E é claro que sempre tem uma ou outra situação em que existe ainda uma resistência por parte das grandes redes, principalmente o grande varejo é muito predador, né? Mas nós temos que trabalhar muito na questão de como o produto vai chegar no consumidor final. A indústria também precisa ter a sua parcela, né? O seu ganho. E naturalmente, todas essas exigências, elas são repassadas para o preço final do produto e que vai onerar o consumidor final. Então, nós procuramos trabalhar muito com os compradores das redes, no sentido de fazê-los entender, de certa forma, que quanto mais nós pudermos dividir esse ônus, quanto mais benefício todos teremos na cadeia, porque o consumidor vai pagar menos, o varejo vai vender mais e, por conseguinte, a fábrica também vai produzir mais. Mas é um desafio muito grande driblar com esses interesses. Nesse segmento de naturais, nós temos notado uma tendência muito grande das grandes redes em construir pontos de vendas destacados, setores, né, gôndolas específicas. Então, essa conscientização da alimentação natural, que não é mais é uma tendência que veio para ficar, também tem nos ajudado na negociação. Mas, sim, é uma questão de mudança uma questão de mudança de cultura, e como toda mudança de cultura, ela também exige um certo tempo. E uma das propostas da Pralin é exatamente trabalhar em massa, em grupo, para que juntos nós possamos ser mais fortes nas negociações com
o varejo. Uma coisa é a Carol House negociar com o varejo, a Nutrimental negociar com o varejo, a Barion, a Romanha, né, a Dori. Outra coisa é a Pralim fazer essa negociação. Então, certamente, quando nós nos fortalecermos, né, como essa associação, como a representatividade da indústria de alimentos no Paraná, nós teremos um poder de barganha muito, muito mais forte, não só no varejo, mas também em todos os outros segmentos, né, que essa é uma das nossas propostas de atuação ao longo da nossa trajetória da Apralim. Ok. É interessante que eu tenho uma outra pergunta aqui, que é inclusive o contraponto disso, que fala dos pequenos, né? Uma coisa é a gente falar da indústria com os grandes, e outra coisa, por exemplo, aqui ela está direcionada para o Leonardo, mas acredito que tanto a Heloísa quanto o Rodrigo possam também contribuir. Nesse momento de pandemia se falou muito sobre o consumo de produtos locais, né? Algumas entidades aí estão fazendo campanha, algumas associações comerciais e tudo mais, compre do pequeno, compre do local, a questão do produtor local. Vocês imaginam que isso pode afetar de alguma forma a cadeia, a indústria alimentícia? Essa é uma pergunta do Ivens. Desculpa, a pergunta mais direta um pouquinho, Thiago. Tá, o que ele coloca aqui foi uma pergunta direcionada para o Leonardo, né? Mas eu acho que tanto a Heloísa quanto o Rodrigo conseguem também contribuir. Ele fala que nesse momento de pandemia existe uma campanha forte para comprar do local, né? Do local e do pequeno. Sim. Essa estratégia do pequeno e do local, ela afeta diretamente a indústria de alimentos? Não. Olha, como nós fabricamos, né, os nossos clientes, eles são bastante diversificados, eles vão desde a casa de produtos naturais ou casas de conveniência, ou pequenos supermercados de bairros, até grandes redes, como Carrefour, Pão de Açúcar, né, Big, enfim. Eu não vejo que isso afeta muito, pelo contrário, eu acredito que, na minha percepção, quebra um pouco alguns paradigmas de pequenos consumidores, de pequenos lojistas, pequenos comerciantes. Existe também, até economicamente falando, uma transferência de riquezas, né? Porque ao invés de eu atravessar a cidade para comprar, eu vou comprar ali, aqui onde está localizada a minha fábrica ou ali onde está localizada a minha residência. Então, eu vejo que, ao contrário, existe mais uma diluição, eu usei a expressão, uma transferência de riquezas mesmo, onde nós vamos fortalecer o comércio do bairro, e se cada um fortalecer o seu comércio, certamente o grande, que também é onde ele está, ele também será fortalecido, né? Então, eu acho isso muito positivo. Descentraliza e dá muito mais opções, né? Descentraliza para o consumidor. É minha percepção. Ok. Leonardo? Rodrigo, Leonardo? Concordo com a Heloísa. Sim. Eu vejo mais essa movimentação, essa tendência que sim, está sendo muito discutido, muito falado, mas eu vejo mais para comércios locais, mais para restaurantes locais. Eu vejo que existe essa é uma percepção minha, dificuldade assim, do produto que a gente industrializa ser consumido mais no Paraná, por ele ser produzido no Paraná. Eu acho que isso falta uma disseminação, uma divulgação muito mais forte. Então, eu vejo que em menores escalas e tipos de produtos ou comércio, isso faz muito sentido, assim, isso ajuda bastante. Quando a gente tem uma indústria, a gente sempre mira no nosso mercado maior, né, que é São Paulo, por exemplo, né? E agora a gente vem sofrendo bastante porque São Paulo está muito amarrado. Então, o nosso foco está sendo aqui no Paraná, e os grandes varejos aí têm nos acolhido muito bem com boas negociações.
Mas sim, faz todo sentido o que a Luísa colocou. Tem uma pergunta aqui. Então, a lógica, né, do comércio é do sell-out, é aquilo que roda, o que vende. Então, depende muito do consumidor. Do ponto de vista social e até econômico, faz muito sentido o consumo de produção local, mas aí esses produtores, ou as pequenas empresas locais, elas têm que encontrar uma solução que proporcione um benefício para o consumidor e atraia o consumidor, porque efetivamente quem compra em última análise é o consumidor. E aí é um desafio de marketing. Há uma tendência em mercados mais sofisticados, onde a produção de alimentos e até a industrialização de alimentos se dá de uma novas formas de organização. Isso está acontecendo, por exemplo, na Califórnia, nos países nórdicos, mas é a força são os tais clusters, os arranjos produtivos locais, que se articulam para comercializar de forma regional, e o consumidor local valoriza os produtos porque reconhece naqueles produtos um benefício de sabor, de apresentação, de culinária. Então, é a questão da especialização. É uma forma válida e que vai estar acontecendo junto com formas tradicionais de abastecimento de empresas de caráter nacional, até de caráter global. Vai ter espaço, o mercado tem espaço para tudo, na verdade. E essas experiências elas vêm enriquecer as ofertas do mercado e o sistema como um todo se beneficia. Ok, tem uma pergunta aqui que acaba indo de encontro, né? Que ela fala o seguinte: a inovação não passa também pela melhoria dos processos produtivos, não necessariamente só através da digitalização e automação. A gente citou em algum momento ali a questão das verticais, né? Mas eu deixo aberto para quem quiser responder que essa questão também de melhorar a porta para dentro, ela é efetiva, não apenas digitalizar, mas visar a questão da melhoria de processos produtivos. A inovação, novamente, é uma função da empresa. Então, a inovação é para beneficiar o consumidor. Na medida em que o consumidor identifica valor em algo novo, ele adere, e é isso que caracteriza a inovação. De maneira que essa deve ser uma capacidade que toda empresa tem que cultivar, tem que ter, assim, se organizar para estar continuamente inovando. Se ela não inovar, ela vai perder o mercado, mesmo que seja uma empresa local, né? Uma empresa de nicho, ou uma grande empresa. Qualquer que seja o tamanho da empresa, a inovação não é uma opção. A inovação é uma obrigação da empresa, porque é a função da empresa. Se ela não inovar, ela não está servindo o seu mercado. E se ela não servir o seu mercado, o mercado vai deixar de comprar os produtos da empresa ou não vai valorizar os produtos da empresa e ela não vai ter as margens suficientes para ser uma empresa próspera. Então, a questão da inovação, a inovação é uma estratégia obrigatória, compulsória, e agora, mais do que nunca, no momento de crise, de turbulência muito grande que nós estamos vivendo, isso passa a ser essencial. Uhum. Posso fazer um complemento aqui também? O que veio, né, o que eu vejo também, além da inovação e o benefício que o Rodrigo falou muito bem, né, ter benefício para você entregar para o cliente, isso é primordial, né? Senão não faz nenhum sentido. Mas o que essa crise, essa pandemia veio trazer, que essa inovação, ela vem muito com tecnologia, né? E essa tecnologia veio para ajudar tanto no planejamento e nos processos internos, né? Fazendo com que a empresa, com o principal objetivo, ela se aproxime cada vez mais do cliente final.
E aí, entendendo cada vez mais essas necessidades, esses benefícios que o cliente busca, a gente consegue trazer essa inovação para dentro de casa. Então, acho que esse é um legado, né? A gente, como empresário, a gente sempre procura olhar o copo cheio, meio cheio, né? O que essa crise pode trazer de bom para nós. Sobre a inovação, é uma coisa muito interessante, porque se você perceber, no centro da palavra inovação tem a palavra ovo, novo, e o ovo é o embrião da vida, né? E quando o ciclo se completa, existe o nascimento, e a inovação é esse nascimento daquilo que é novo, daquilo que veio para ser diferente. Eu li um pensamento, uma frase, que diz que quando todos estão pensando igual é porque ninguém está pensando. E uma das coisas muito interessantes é que no momento de crise é que as pessoas se reinventam. E a inovação, ela acontece normalmente, por um momento de necessidade, por uma situação de necessidade. E como muito bem colocou o Rodrigo, isso é muito bom para o consumidor, porque na medida em que as indústrias estão se reinventando, elas estão buscando novas formas inovadoras de se fazer, às vezes, a mesma coisa, ou não, ou se fazer outras coisas. Mas, como repetindo aqui, Rodrigo, sim, a inovação ela é boa para o consumidor, ela é boa para a indústria e ela é boa para o mundo, né? Porque é através da inovação que os ciclos se encerram e uma nova vida nasce, uma nova perspectiva também acontece. E é o que todos nós esperamos, né? No que se chama nesse novo normal. Ok. Alguém mais? A contribuição? Tem uma pergunta da Ana Oliveira, que ela pergunta o seguinte: na opinião de vocês, né, a gente está falando empresários, executivos, mas vocês que estão com uma noção bem interessante da questão da crise, do pé, qual a visão de vocês para os negócios que estão nascendo agora? É melhor recuar? É melhor manter os planos? O que vocês aconselham ao pessoal que está passando por esse dilema nesse exato momento? Né? Aqui ela não especificou qual o ramo, mas de maneira geral, né? Empreender nesse momento de crise. É possível? Melhor aguardar? O que vocês recomendam? Uau! Crise é a oportunidade para empreender. Sem dúvida. Agora, cada empreendimento tem sua vida própria, o seu curso próprio, e quem está à frente do empreendimento tem que ter, assim, digamos, a presença e o discernimento para adequar o ritmo de implementação do negócio às circunstâncias. Um negócio pode permanecer pequeno, bem pequeno por bastante tempo, aguardando o momento que ele pode crescer. Então, o empreendedor tem que ser assim muito, a meu ver, ele tem que ser muito determinado, mas também tem que ser muito realista. Se não tiver mercado, e aí é a importância da empresa. Quando eu falo em marketing, não falo em marketing sofisticado, eu falo marketing no sentido do mercado, de ter um mercado, mesmo que seja meia dúzia de pessoas, né? E tem muitas empresas que nascem pequenas. E tem um primeiro nicho, um segmento, uma especialidade. E então tem que achar quem é que atribui valor, quem é que compra o produto. Tem que resolver bem a questão do produto, dos serviços, do preço, da localização, do tipo de promoção adequada a cada caso. Então, essas competências de adaptação e de gestão, né, do pequeno negócio e cuidar para o negócio crescer é muito importante, é essencial. Mas deve manter. Se é um negócio que tem potencial, se o empreendedor
acredita no negócio, tem a convicção, está emocionalmente envolvido com aquilo, ele tem que manter, tem que achar, ou pode até conservar hibernado, pequeno, esperando o momento certo para vir ao mundo. Pessoal, a gente está se aproximando do horário combinado. Eu vou fazer o seguinte: até o momento a gente não tem uma pergunta que surgiu agora. Eu vou fazer essa pergunta e a gente vai trazendo as considerações finais. Eventualmente, até a última consideração, pode ser que surjam novas perguntas, mas aí já vamos para o fechamento, né? Tem uma pergunta aqui do Silvio, ele dá boa noite a todos. Ele pergunta para o Barion: você acha que o pós-pandemia, né, as empresas irão rever suas margens no processo de pós-pandemia? Tem que subir, né? Não. Vai ter que aumentar. Vai aumentar, né? Porque nós vamos queimar a margem nessa pandemia para aguentar com os negócios. Dólar a quase 7, hein? Vai ser difícil, né? A gente vê aí já o aumento da farinha, algumas matérias-primas importadas, então altos investimentos para manter o negócio girando agora. Foi o pico, né, da pandemia foi muito rápido, então com certeza as empresas aí estão com estoque relativamente alto, tendo que fazer ações para vender e não tendo mercado para absorver, diminuindo o ritmo de produção, então tudo isso impacta diretamente na margem. Então, com certeza, haverá uma revisão dos negócios e análise de portfólio, uma análise bastante profunda. Hoje, por enquanto, são decisões diárias ou a cada 2 dias, que levam em conta praticamente o dia a dia. Muito do que o Alexandre passou para nós aqui são ações que naturalmente foram tomadas, mas sim, pós-pandemia muita coisa vai mudar. Mais uma vez eu vejo que os negócios pela internet vão crescer bastante e acho que esse tem que ser o foco principal agora das indústrias, entender esse consumidor, como ele faz as suas compras pela internet e como é que você pode gerar essa aderência com esse shopper. Ótimo. O desafio é esse. O Alexandre comentar alguma coisa, Alexandre? Não? Não, tem um comentário, né? Enfim, mais assim do ponto de vista jurídico, porque a gente está num momento, né, em que a gente está flexibilizando muita coisa, né? E essa conta pode chegar, né? Então, assim, existem alguns limites, né? Eu acho que a gente está num momento em que o jurídico ele deve ser envolvido. Enfim, todas as ações, todas as iniciativas da companhia devem passar pelo departamento jurídico, porque a gente está tendo que ver as coisas muito, enfim, em cima da hora e por conta de que vai ser amanhã. Por exemplo, aqui em São Paulo, teve hoje de manhã a notícia de que amanhã e depois vai ser feriado, uma antecipação de feriado. Então, o que vai fazer? Aí, assim, a gente já sabe que vai sair talvez na sexta e na segunda também do estado de São Paulo. Então, assim, a gente está num momento em que a única certeza é a imprevisibilidade. E se a gente, enfim, não tomar os cuidados, essa conta, enfim, pode chegar para as companhias, ainda que elas estejam bem intencionadas. Então, enfim, só uma recomendação aí dentro do cenário que vocês estão colocando. Tá? Ok. A gente está encaminhando aqui para o final. Só algumas mensagens, pessoal agradecendo, parabenizando a iniciativa. Né, o Fábio aqui mandando um parabéns pela iniciativa muito proveitosa da live. Sucesso a todos nesse momento do novo normal. E obrigado pelo convite. A gente encaminhar, até começando pelo próprio Alexandre, né, as considerações finais, e aí fechamos com a Heloísa, dando a visão dela da Pralin. Então, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer imenso estar com vocês, e esperamos que
ter outras oportunidades, vamos criar alguns grupos temáticos mais focados, como eu mencionei no início, essa foi a primeira experiência nossa, mas bastante gratificante. Obrigada pela participação maciça, pelas perguntas que vocês fizeram, elas nos desafiam a encontrar e a buscar novos caminhos para a Pralim, de forma a atender a sua proposta e ser alguma coisa realmente benéfica para o planeta. Não basta ser mais uma, mas ela tem que ter um propósito. E vocês estão arrasando, estão trazendo para nós também o propósito da nossa existência como uma associação, e que esse novo normal realmente possa nos mostrar, como diz o ditado, de repente nos viram do avesso e a gente descobre que o avesso era o nosso lado certo. Uma boa noite para todos vocês e, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Alexandre, obrigada, Rodrigo, obrigada, Leonardo, muito obrigada, Tiago, Marcos, todo o pessoal de bastidores, a Jéssica também do Sincabima. Sem vocês, nós não teríamos realizado esses momentos. Uma boa noite e sucesso e até breve, se Deus quiser.